Olá, agora eu vou te mostrar mais uma novidade que é o bisturi LC4 da Barfab. Esse bisturi ele possui uma vantagem muito grande em cima de outros bisturis, que é a tela de LCD. Com a tela de LCD é possível programar todas as funções do bisturi. Então ela torna o dia a dia da enfermagem, da circulante muito mais fácil. E até mesmo do médico. Eu vou mostrar para vocês agora as características que fazem esse equipamento ser um equipamento que vai ser um diferencial no dia a dia do centro cirúrgico. Olha só, aqui você está vendo o carrinho do bisturi da Barfab. Esse carrinho é um carrinho que ele possui várias bandejas, onde você vai poder acomodar os pedais, corte, coagulação, né, o pedal monopolar e o bipolar. Tem mais uma bandeja que você pode escolher se você quer ela nesse formato, onde as abas vão ficar sendo para cima ou a aba vai ficar para baixo. E mais uma bandeja aqui que você pode acomodar os seus materiais durante o procedimento na sala cirúrgica. E além disso nós temos um belo painel, né, que possui monopolar 1 e monopolar 2, bipolar e a conexão da placa de paciente. Além disso, nós temos o painel de LCD, onde você vai controlar todas as funções do equipamento. Pois bem, prosseguindo com o vídeo do painel e a utilização do bisturi da Barfab, eu vou mostrar para vocês o seguinte: quão rápido ele é ao ligar. O equipamento vai startar a partir do momento que eu ligo o equipamento. Ele já aparece que está pronto. Eu vou apertar esse botão, que é o botão de standby, e ele está pronto para uso. Aqui nesse momento ele está me mostrando o seguinte: eu estou com a placa bipartida não aderida ao paciente. Eu escolhi aqui um modo corte high cut puro e na coagulação o fulgurate. Notem que ele mostra o desenho de como será o efeito eletrocirúrgico que nós vamos conseguir com esta situação. Eu tenho aqui um simulador, que é esse simulador de placa, onde simula um curto. Esse curto significa que é uma placa inteiriça, que seria tipo a placa de aço inox ou a placa adesiva inteiriça. E eu vou colocar aqui no local da placa paciente, vocês vão verificar que ele já reconhece que a placa ficou inteiriça e ele vai ficar na cor verde. Eu vou tirar agora e vou colocar um outro que a gente tem aqui, que é o ppm. Então ele vai fazer a leitura que tem aqui dentro desse simulador e vai indicar que é uma placa ppm. Nós vamos ter um tempinho para ele fazer essa leitura. Ele vai alterar para o modo ppm e já me avisa que está tudo ok. Tudo isso vocês viram que foi de forma automática. Basta colocar no equipamento a placa e o equipamento vai fazer a análise e a medida. A partir desse momento eu posso também conectar, né, a minha caneta de comando manual, que pode ser aqui no monopolar 2 ou no monopolar 1. Eu posso ainda colocar tanto nesse furo grande quanto nesse furo pequeno a caneta ou o acessório para videocirurgia. Então vai depender do diâmetro do seu pino, né, do seu cabo macho e fêmea, que a turma acaba apelidando, né, e você faz essa utilização. Eu vou deixar aqui no monopolar 1 a caneta de comando manual. O bipolar aceita tanto os padrões novos aí, mas também pode ser colocado aquele de 2 pininhos, tá ok? Bom, uma das coisas que ele já vem já preparado é o seguinte: a partir do momento que eu estou com a minha caneta de comando manual, tá? E eu dou 3 toques rápidos no botão amarelo, ele vai permitir que eu ajuste sozinho a potência do modo da coagulação que eu estou. Então eu vou acionar aqui, ó. Aceitou? Eu vou corrigir a potência para o modo que eu quiser. Eu vou apertar o botão azul e vou descer a potência para a potência que eu quiser. Se eu fizer, ele deu esses 3 toques dizendo que agora, se eu acionar o corte ou se eu acionar a coagulação, ele vai funcionar. A mesma coisa funciona para a coagulação. Ele deu 3 toques,
eu posso aumentar a potência da coagulação e eu posso diminuir a potência da coagulação. Qual a vantagem desse modo? O cirurgião não precisa esperar circulante para poder vir até o equipamento e fazer o acionamento e ajustar a potência para cima ou para baixo, voltar e deixar a potência que o médico quer. Então, se o médico falar assim, aumenta a potência para mim, ele mesmo na caneta de comando manual dá 3 toques, aumenta a potência para mim, aguarda um minutinho, ela voltou, a potência ficou em 11 watts. Ah, eu quero cortar, chama circulante para aumentar a potência. Não há necessidade, eu vou dar 3 toques no botão amarelo, aviso quantos watts, ajusto, né, quantos watts eu quero e aciono corte e coagulação. Isso também é possível fazer no pedal do bipolar, tá? Desde que eu esteja com o pedal duplo do bipolar, é possível também controlar o bipolar. Como aqui eu mostrei para vocês, eu só estava com o vídeo com o pedal de monopolar simples, então eu não vou conseguir fazer o ajuste. Mas vamos correr aqui um pouquinho sobre os ajustes e os modos que eu tenho. Para os modos que eu tenho no corte, toda vez que eu seleciono o corte, ele vai me permitir aqui fazer uma série de seleção. Então eu faço, além do ajuste de potência pelas teclas sobe e desce, eu posso fazer a seleção aqui, ó, corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, o high cut, o modo precise, o modo pulse, que é para endoscopia, e o modo Barfab. O que acontece aqui em cada modo? Quando eu uso o high cut, eu aumento o desempenho desse equipamento nos tecidos que tem, por exemplo, mais gordura, mais tecido adiposo. O equipamento ele fica vamos dizer assim, ele fica com um corte mais agressivo, mais rápido. Quando eu tiro o high cut e deixo o modo precise, por exemplo, ou eu deixo aqui o corte puro, simplesmente, né? Sem o high cut, ele fica com um corte mais suave, é para tecido mais delicado, ele tem menos dano tecidual lateral. Então, assim, normalmente os cirurgiões gostam mais do high cut porque eles querem cortar e já querem ir para coagulação. Quando eu vou para o modo pulse, eu posso fazer, no caso da endoscopia, a polipectomia. Então eu ajusto aqui a frequência dos pulsos que eu quero. Então vamos supor, eu quero um pulso muito rápido. Eu ajustei um pulso muito rápido. Quando eu acionar aqui o efeito do corte, ele está muito rápido. Ele vai fazer uma polipectomia com uma ação mais rápida. Mas se eu ajustar ele muito lento, ele vai fazer de forma mais lenta, com o tempo que eu ajustei. Aqui no efeito Barfab, né? Eu vou tirar do modo pulso, vou deixar no high cut e o modo Barfab. Esse modo Barfab, a potência do equipamento ele vai ser limitada aproximadamente em 100 watts. Por que em 100 watts? Porque ele vai fazer a seguinte situação, ele vai limitar a potência em 100 watts no corte, tá? No modo Barfab, só que ele vai conseguir fazer o controle dessa potência de 100 watts desde as impedâncias baixas, de tecidos de baixa impedância, até aproximadamente 5.000 ohms. Então, todo tipo de tecido de 0 a 100 watts no modo Barfab, esse bisturi vai conseguir cortar, ok? Se eu tirar e deixar no corte puro, aí eu vou conseguir chegar, né, no caso desse modelo aqui, eu consigo chegar aos 400 watts de corte. Então isso é suficiente para fazer qualquer procedimento, né? Urologia, qualquer procedimento que você queira, você pode fazer com esse equipamento. É importante saber que quanto maior a potência, né, mais dano tecidual você vai causar e mais aquecimento no tecido. Aqui então nós temos o corte puro. Eu vou só abaixar essa potência para que eu não fique aqui ajustando, fazendo a manipulação do equipamento com o equipamento com uma potência tão alta. Né? No caso aqui eu vou fazer o ajuste por aqui, que ele é um ajuste mais rápido do que na caneta. Né? Então vamos descer a 0, deixar com 0
para poder manipular esse equipamento com segurança e mostrar para vocês a utilização dele. Então vocês viram que é muito fácil ajustar aqui os modos de corte, né? Basta escolher aqui, ó, corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, o modo Bar Fab, o modo endoscopia, que é o modo pulso, o modo precise e o modo high cut. Então o high cut puro normalmente é o que todo mundo faz utilização. Eu volto aqui, high cut puro. Toda vez que eu aciono, ele vai escrever aqui em cima, acionado. No caso da coagulação, para ajustar a coagulação, a mesma coisa. Eu vou ajustar aqui ou ajusto pela caneta. E todos os ajustes que eu consigo fazer, eu também tenho um desenho aqui no painel do aparelho mostrando qual é o efeito que eu vou ter no tecido. Então o usuário pode escolher tranquilamente qual o efeito que ele vai querer. Ele vai o spray, o fulgurate high, o fulgurate low, o desiccate e também o modo soft. Aqui nós temos o bipolar, né? E no caso do bipolar, ele desenha aqui também o vaso, né? Então eu tenho o modo bipolar, que é um vaso mais calibroso, o micro bipolar, ele já desenhou ali um vaso menor, o modo Bar Fab, que é um vaso um pouco maior, o macro, que daí vai pegar mais ainda, e o bipolar cut. No caso do bipolar cut, são os instrumentos que eles possuem tanto o corte, né, tanto o eletrodo neutro quanto o eletrodo ativo no mesmo instrumento e precisa estar com o pedal duplo para poder fazer a utilização, porque você vai fazer tanto o corte quanto a coagulação através desse pedal do bipolar cut. Eu vou deixar aqui no módulo do bipolar e nós temos aqui também a memória. Essa memória, o que acontece? Você não precisa ficar se preocupando em programar, colocar nome, colocar isso, colocar aquilo. Basta você fazer o seguinte, você vai escolher aqui a potência que você quer. Então vamos supor, eu vou selecionar a memória. Memória 1, eu quero o corte aqui, ó, eu quero o corte puro, mas eu não quero o preciso, eu quero o high cut com 400. Tá, 400, eu quero a coagulação, eu quero aqui o fulgurate low, quero o fulgurate high e eu quero com 30 watts. Essa memória 1 já ficou desta maneira, o bipolar está com 7. Agora, quando eu passar aqui para o 0, ele vai voltar para o jeito que eu tinha deixado. E a hora que eu passar para a memória 1, ele voltou para os 400 watts, do 32 e o 0. Então ele memoriza automaticamente, ele vai memorizar o jeito que você deixou a tela. Quando você desligar e ligar o equipamento, ele vai carregar essa memória. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou aqui, ó, colocar aqui a pausa no equipamento. O equipamento não está desligado, tá? Vou voltar. O equipamento agora está ligado. Você pode desligar o equipamento e também pode voltar a ligar o equipamento. Quando você ligar o equipamento, ele vai entrar na tela de standby, você aperta o botão de standby, ele volta na memória que você estava. E ele apagou a memória 0? Não, se eu chamar a memória 0, ele vai voltar do jeito que eu estava. Ele tem mais um recurso aqui, que é o recurso para ajustar o volume. Então o volume eu posso colocar o volume mais alto, né? Eu posso colocar o volume mais baixo. Só que, por norma, a gente coloca aqui que ele está falando aqui 0, mas não existe 0, tá? Quando eu aciono o corte e a coagulação, ele sempre vai ter um volume. Ele está no 0, que é o mínimo que a norma permite. E aí, quando eu coloco aqui no máximo, ele está no máximo que a norma permite. Então, normalmente aqui, por volta de 14, 20 aqui, ó, é o suficiente para a gente trabalhar. Então vocês viram que é um bisturi extremamente simples de trabalhar, muito fácil de configurar, basta escolher os modos e fazer a utilização. A outra coisa muito interessante que nós podemos ver é que ele tem a curva controlada para todos os modos. Isso significa que, independente da impedância do tecido, ele vai conseguir controlar a potência e ofertar a potência que o médico selecionou aqui no painel na ponta da caneta.
Então o funcionamento do equipamento vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais confortável para o cirurgião. Tanto nesse modelo que possui a tela de display touchscreen, tanto no modelo que possui o painel com teclas e o display é de LED. A curva é controlada, a única coisa que muda é a interface homem-máquina. Então esse equipamento aqui, nós optamos por trabalhar com esse equipamento, por ele ser um equipamento extremamente fácil de utilizar, passou nas baterias de teste que a gente fez de laboratório com os analisadores, com impedâncias de 25 até 5.000 ohms, todas as potências dentro, batendo e dentro do que a norma permite, né? Os limites que a norma permite. Então foi muito interessante observar que, mais uma vez, né, felizmente nós temos um fabricante nacional que é capaz de ofertar um produto com uma tecnologia muito acima dos demais e que os médicos com certeza vão gostar desse equipamento. Aí nós temos a prova: controle de potência, tanto pela caneta quanto pelo pedal, tá? Basta você dar 3 cliques na caneta quanto no pedal, você consegue fazer. Eu vou fazer aqui via pedal, ó, para vocês verem que eu não estou tocando no painel e não estou tocando também na caneta. Aqui agora eu estou fazendo o ajuste via pedal. Espera um pouquinho, ele voltou para o modo normal. Posso acionar, posso fazer corte, sobe e desce. Então vocês podem ver que é possível fazer tanto pelo pedal quanto pela caneta, né? Um recurso que muitos cirurgiões acabam não utilizando e ficam aguardando a circulante. E aqui está pronto, automático, para o médico poder utilizar, ok? Muito fácil, muito simples. Lembre-se de manusear o equipamento sempre sem que ele tenha potência, sem que ele tenha a chance de ativar alguma coisa e você tocar. Para isso basta fazer o seguinte: aperta esse botão, o equipamento, você pode manipular o equipamento, tirar todos os acessórios do equipamento em segurança, deixa ele pronto para a próxima cirurgia ou desliga o equipamento e finalizamos a operação com o novo bisturi Barfab modelo LC4.